conseguir acessar, ter acesso. Pronto, gente. Oficialmente, boa noite. Eu queria começar a aula de hoje perguntando para vocês acerca da nossa última atividade, que foi a atividade em respeito ao filme, né, ao Flor do Deserto. Todo mundo, assim, pelo menos quem está aqui presente, conseguiu fazer a atividade, ou seja, ou aqui na plataforma, ou me enviou por e-mail, ou alguém que está aqui ainda não conseguiu. Eu consegui, professora, aqui pela plataforma mesmo. Ótimo. Eu também consegui, professora. Na terça-feira que a gente está tendo aquela questão Aquelas da aventuras. quantidade. Pronto, foi. Pronto. Depois que a senhora mandou de novo o link, já enviei logo, viu? Foi bom. E o filme muito bom, viu? Pronto, era isso que eu também queria saber. Rapidinho, antes da gente entrar na discussão, que eu vou iniciar com a discussão do filme, porque tem a ver com a nossa aula de hoje. O Marcos, ele falou que não conseguiu. Ele estava sem internet. Marcos, vou fazer o seguinte, eu vou estender o prazo para tu até amanhã, para tu fazer a atividade, mas é porque eu preciso tirar o filme do ar, porque o filme, ele é um filme, né, com direito autoral, e eu não posso ficar com ele, né, online, gente. Por isso que eu determinei o prazo, e logo eu vou estar tirando ele do canal, né, porque logo depois que eu subi o vídeo no canal lá no YouTube, já, né, veio falando essa questão de direitos autorais, aquela coisa toda, né? Aí eu não posso deixar o filme lá aberto para as pessoas, entendeu? E aí eu te deixo até amanhã, aí quando for no sábado eu retiro o filme, tá? E aí, gente, quem gostaria de falar tanto do filme, né, quanto da sua percepção e da atividade? Fiquem à vontade, pode abrir o microfone e falar aqui com a gente. Posso começar? Pode, claro. Pode ser por mim? Pode. Bom, professora, em questão, assim, em termos geral do filme, eu gostei, porque tratou da questão da cultura, né? Da questão da cultura, da questão do preconceito também, né? Também o filme também envolveu questão de religião, né? Então deu uma misturada aí nisso, e aí isso aí também nos remeteu à parte de antropologia, né? Aqueles costumes, o estudo das pessoas, os costumes antigos, que é questão cultural, né? Que afetou aquela questão dela ter sofrido, ter passado por aquele procedimento, né? Quando era criança, com 3 anos, né? Com 3 anos, e isso veio afetar a vida sexual dela na fase adulta, né? A vida dela como um todo, né? Como um todo, afetou, mas assim, a parte sexual, assim, que dava mais pra gente entender, foi quando ela realmente veio entender, perceber que a parte sexual dela era diferente das outras pessoas. Porque, por exemplo, uma parte do filme que me chama a atenção, quando ela, assim, ao que dá a entender, né? Que ela percebeu, por exemplo, quando ela pegou uma amiga dela tendo uma relação sexual com uma pessoa dentro do quarto, com um namorado. E ela ficou ali, o que é aquilo? O que é que está acontecendo? Aí veio aquela questão de conflito interno dela. Isso não é certo. Meu corpo não é assim. Isso não é. Foi quando ela veio indagar, assim, quando dá para a gente perceber, né? Assim, na questão do filme, que ela vem indagar a diferença. O que a cultura dela, o que o povo dela impôs na cabeça dela, né? E o que é realmente a realidade. Aí foi quando também o filme é bem aberto, que a colega dela mostrou a parte íntima dela e comparou com a dela, e ela viu que realmente era diferente. Isso. Né? E ela pergunta, né, se todas as mulheres ali naquele país, naquele lugar, eram igual a amiga dela, né? Aí ela, quando ela vê que ela é que é diferente, né? E outro ponto que eu achei interessante também no filme, eu achei o filme bem interessante. No começo a gente fica um pouco assim, sem entender, mas achei outro ponto interessante. Quando foi no hospital, e quando ela foi fazer o processo, que ela assim, começou a sentir dor, provavelmente ela devia estar menstruando e por a menstruação não descer de uma forma correta. Aí ela sentiu aquela
sentiu aquela dor forte, a colega dela levou para o hospital. Aí foi quando o médico identificou. Aí chamaram uma mulher para tentar pra traduzir para ela, né? E essa mulher não estava. Aí coincidentemente veio um homem que aparentemente provavelmente está da mesma cultura dela. E Isso, traduziu era da tudo Somália que o também. médico falou. Não traduziu o que o médico falou. Praticamente deu uma lição de moral nela ali. Deu uma lição Exatamente. de moral, puxando para a cultura. Entendeu? Condenando Então, ela, né? Que vergonha ela tá ali mostrando, né, as partes isso. dela. Isso. Aí foi uma jogada do filme, alguns pontos que chamou a atenção, né? E fora os outros pontos interessantes, se a gente for discutir, passar a bola para outro para falar dos outros pontos. Mas foi alguns pontos que me chamou a atenção. A questão da cultura ainda, mesmo aquela pessoa que estava trabalhando na Inglaterra, não estou falando dela, do outro rapaz, né? Mesmo trabalhando no hospital, na Inglaterra, ainda tinha intrinsecamente dentro dele aquela cultura ainda entranhada dentro dele e não deixou ele ver, não deixou ver ele de uma forma aberta, não deixou ele ter outra visão, porque ele, trabalhando dentro do hospital, ele podia ter tido outra visão do que Como era estava acontecendo. forte, né, a coisa da cultura dele, né? Pois é. Por enquanto é isso que eu tenho falado. É muita coisa para a gente conversar, senão vai ficar só nós dois aqui, professora, conversando sobre o filme. Exatamente. Quem mais gostaria de falar a sua impressão sobre o filme, sobre o que é contado nele? Professora, Oi? é muito interessante, viu? Porque ele traz um conflito, justamente isso que o Cleiton falou, ele traz o conflito da cultura, que, né, a cultura tem que ser respeitada, tem que ser seguida, é a cultura deles e tal, então é natural, só que é algo muito extremo, muito forte, e aí você vê todo o impacto físico e psicológico que causou na mulher. Nossa, eu quase chorei com o discurso final dela. Eu Eu fiquei. sempre choro. Eu já assisti esse filme várias vezes e toda vez eu choro. Não tem pra onde. Tão impactada que, assim, pode acreditar, eu fui procurar o Instagram, ver se essa mulher tem um Instagram para passar a acompanhar o trabalho dela, porque eu achei de uma força. E essa cena também, muito interessante, do médico. Uhum. Eu fiquei, assim, chocada. Eu fiquei com raiva, mas ao mesmo tempo você pensa, para ele é um absurdo se ela fizer aquilo ali, né? Se ela fizer essa cirurgia para resolver aquele problema. Então você fica, poxa, será que necessita de tudo isso? Mas para eles é um absurdo. Então é uma questão muito interessante. Eu adorei o filme, mas é muito forte. Né, todo mundo sabe que é uma história verídica, né? Foi baseado justamente exatamente. nas memórias, né, da modelo, né? Ela realmente, né, teve muito sucesso nos anos 90 e se tornou embaixatriz da ONU, né? Tanto é que ela é defensora, sim, a gente não pode dizer 100% que esse tipo de prática se acabou, né? Mas, até porque ela ainda, como mostra no filme, né, aquilo é muito comum nas tribos, né? Que ela vivia numa tribo que era nômade, né? Que vivia viajando, até que eles moravam em tendas, né? E aí fica muito difícil, até mesmo do controle em relação a essas pequenas tribos que ficam vagando ainda pelos desertos lá do interior da África, né? Mas assim, se combateu muito, como ela se tornou porta-voz, né? Aí você procura, você vê, tem entrevistas dela, se você jogar no YouTube, né? O próprio discurso da modelo mesmo, né? Não da atriz, não do filme, mas da modelo mesmo, você encontra, né? Acho que não sei se está com legenda o discurso dela. Daniel voltou aqui, infelizmente uma cultura que levou muitas jovens, né, a óbito, exatamente. Justamente por conta do procedimento. Além dele ser extremamente violento, era completamente anti-higiênico. Exatamente, eu fiquei chocada. Coitado das É meninas. isso mesmo, Com professora. 3 anos de idade. Pois é, né? E aí você fica pensando assim que parece coisa, coisa de filme, não, mas de fato aconteceu. Ela relatou aquilo tudo ali no livro de memórias dela que inspirou, né, aquele filme. Aí como
alguém tinha colocado mais aqui em cima o Alexandre, né? Falou que é um choque cultural muito grande, né? Para nós ocidentais é uma coisa assim absurda, principalmente, né? Eu acredito que a empatia dos homens tudo bem, mas para nós mulheres eu acho que chama mais atenção, né? O tamanho daquela violência praticada, né, com a mulher. A mulher não tinha direito nenhum a prazer, né? Tudo foi tirado dela. Nem isso, né? E a justificativa, que eu entendo que é uma questão de cultura, mas a justificativa que a Ares, ela fala no final do filme por que eles faziam isso, eu fiquei assim, gente, só dá a entender que só pelo fato de você nascer, ser mulher, tem que passar por esse processo, porque eu desconheço, mas no filme não foi abordado que acontece alguma coisa parecida com os homens da Somália. Então, Não. que você era considerada prostituta, eu fiquei, meu Deus do céu. Pesado. Porque aquilo ali era uma forma de garantir que a menina ia ser entregue para o marido virgem, né? Exatamente. E caberia ao marido, né, desvirginar, cortar, aquela coisa bem violenta que ela narra, né, na hora do discurso. E é interessante porque ela narrando e fica mostrando, né, as reações das pessoas, né, na plateia, ela na ONU, ouvindo o que ela tinha para dizer, né, as caras que as pessoas ficam falando enquanto ela narra. Aí fica mostrando, né, a imagem, né, assim, mesmo que não foque nem nada, mas a mãe levando ela, arrastando ela, a pedra, né, onde ela fez o procedimento todo, é bem... Você fica imaginando, né? E ela diz que perdeu inclusive uma irmã, né, uma irmã dela faleceu, né, por conta disso. Duas, não? Duas, não foi? Foi duas, não foi? Foi. Uma que morreu gestante uma e a criança, não. outra que morreu. Pronto, Foi isso. É isso mesmo. É revoltante, assim, você vê uma situação que, na verdade, ali a mulher, ela não tem a serventia dela é só para que ela fosse entregue realmente como um objeto ali naquele momento para o homem e ele vai fazer o que ele quiser com ela, sem se importar se ia causar um dano, um trauma para o resto da vida dela ou não. E assim eu fiquei muito revoltada quando eu vi essa cena da parte que a mulher chega sem nenhum controle assim, higiênico e pega uma lâmina, uma gilete, né? Que ela pega, que provavelmente e é costura com usado para espinho, né? várias pessoas. E ela Isso pega um espinho mesmo. de uma planta, né? E assim, eu vejo também pelo fato que tem ainda, né, alguns locais, eu não lembro um documentário que eu assisti, e a mulher, né, ela não pode sentir prazer. Justamente, eles tiram justamente o clitóris da mulher, porque ali eles sabem, né, ela ali mutilada, trauma o resto da vida. E mesmo que ela tenha passado, né, tenha a voz ativa, mas assim, ela jamais vai ser desse ato, né? Jamais, porque assim, eu passei no parto da minha filha mesmo, assim, pelo um trauma que, meu Deus, até hoje assim, sou traumatizada e quando eu vi aquela cena, eu disse misericórdia. Eu disse, a mulher não, assim, ela não tinha nem direito, né? Nenhuma mulher lá tinha direito, nem de sequer opinar, né? De falar se está sentindo ou não, se aquilo era bom ou não, né? Não tinha direito. Tem que ficar ali morrendo, calada e não se impor para nada. E eu fiquei Aquilo revoltada era também tido como nesse normal, né? isso. E eu fiquei, assim, olhando acho que é a avó dela, a tia dela, eu acho, que colocou ela no avião, né? Isso, que E a foi aqui, tia ela dela, ela fugiu, não né? aceitava, a tia dela, ela não aceitava, né, esse tipo, né, de procedimento que faziam lá. E aí eu fiquei olhando o rapaz também, em vez dele ajudar, ele estava condenando ela, né? Dizendo, colocando, é como se fosse uma lavagem ali cerebral para ela, colocando medo para que ela renegasse tudo aquilo e voltasse, né? Foi muito revoltante, assim. É muito interessante, porque a gente sabe que tem práticas que ainda existem, principalmente nas Sim. mulheres muçulmanas,
né? Elas passam muito também por isso. E eu fiquei olhando assim, meu Deus, e ainda hoje tem muitos, né? Muitos desses aspectos assim. E a gente não tem conhecimento, mas que existe. Infelizmente existe. É lamentável, né? Porque assim, e aí é quando eu fiz aquela pergunta final, né? Porque as perguntas objetivas que eu fiz para vocês era mais mesmo para ver se vocês estavam realmente atentos aos pequenos detalhes. Mas o que eu queria realmente que vocês falassem para mim foi aquela última pergunta, né? Se vocês achavam, né, que aquele tipo de tradição deveria ser respeitado, né? Permanecer, ou se os direitos humanos, né, deveriam falar mais alto. Eu queria justamente que vocês refletissem sobre isso. Ô, Na professora, minha opinião, os direitos humanos têm que falar mais alto. Pronto, aí a gente está falando, sim. Pode falar. Direito à vida, né? Eu Exatamente. assim, eu achei desumano, né? E, então, o direito humano, para mim, prevalecia ali naquele momento, o direito dela à vida, né? O direito à vida é muito importante, porque aquele ato poderia ela ter ali, né, uma hemorragia e vir a falecer, uma Como ela criança relata, né? prejudicada. Como ela relata, que em muitos casos aconteciam, né? Aí, assim, causa, né? Porque tem culturas que elas não trazem assim esse impacto, né, na vida da pessoa. Tem umas culturas que elas são bem relevantes, mas tem outras que elas são muito fortes, realmente, a ponto de impor contra a vida mesmo do ser humano. E ali mesmo eu achei desumano e acho que o direito humano prevalecia, sim. Tanto é que a ONU, né, interviu com a pressão internacional, graças à voz, né, que a Waters deu a essa causa. Se vocês forem pesquisar, porque isso já foi mais na década de 90, né, isso que aconteceu, né. Hoje professora, a senhora, ela está aposentada, ela tem 55 anos hoje. a senhora acha que a cultura ela deve ser livre, a cultura deve ser assim estimulada a sua prática, que ela deve ser escolhida por qualquer indivíduo? Mas aí foi o que eu quis que vocês refletissem, né? Se a cultura a gente tem que respeitá-la, né? Mas até o ponto em que há algum tipo de dano maior. Se dá um dano maior, então alguma coisa precisa ser feita, né? Do mesmo jeito, claro, salvo as devidas proporções. No mesmo jeito, em relação a que a gente tem hoje na Espanha, né? A questão das touradas. Tá falando de animal, é outra coisa, tá? Bem diferente. Mas mesmo assim, tem todo um movimento, né, para acabar com aquele tipo de tradição, né, que é uma prática, é uma identidade, né, da Espanha e de alguns países que foram colônias espanholas, como o próprio México, né? Então, é uma coisa que a gente tem que parar. Tá atingindo, por exemplo, os direitos dos animais, né? Então a gente tem que intervir de algum jeito. No caso, né, muito mais grave, que é o do tratado no filme, né? Tá gerando, né? É uma cultura que gera mortes, né? E não é uma coisa, não é uma morte aqui perdida, outra ali, né? A gente sabe que estatisticamente e é até muito difícil. Até mesmo eles relatam, quando se for pesquisar sobre isso, é difícil eles mensurarem o quantitativo, porque muitas das pessoas que praticam a mutilação feminina, né, daquela prática, né, nem tem documento, nem é registrado, nem é uma pessoa, né, que conta num censo, então às vezes nem se sabe, né? O que é sabido é os casos que chegam em hospital, que chegam em algum a ser conhecido, né? Porque fica nas tribos, no meio do deserto, ninguém sabe o que acontece muitas vezes ali dentro. Porque, pelo que eu percebi, o fato da mutilação era uma exteriorização física do conceito da cultura deles. Eles acreditavam, eles tinham uma ideia de que a mulher só seria considerada pura se ela se submetesse àquele processo. Isso. Então, eu fiquei com uma dúvida assim, quais são os limites da cultura? Será que a cultura tem que ter limite? Pois é. Como é que vai ser determinado esse padrão? Porque você não pode, por exemplo, impor um limite à cultura de um povo que para eles aquilo é normal. Então, eu acho que
Mas aí, se a gente olha para a gente, isso aqui é discussão para a gente passar horas. É discussão que a galera de antropologia, principalmente antropologia cultural, discute muito, né? Mas a questão do o porquê, até onde a gente pode respeitar ou não. Acabei de estou compartilhando aí com vocês uma imagem que eu pesquisei agora, que é da atriz, né, com a modelo original, para vocês darem uma olhadinha. É difícil a gente falar isso, né? Porque tem muitos eventos que a gente entende como sendo culturais, mas que precisaram ser revistos, repensados. A própria escravidão, né? Era culturalmente entendido, né, que era normal um grupo, né, uma determinada etnia, né, escravizar outra. Só que percebeu-se que isso era um absurdo, por várias questões, enfim, hoje a gente entende isso, né? Então, era uma prática cultural, econômica, enfim, também, né? Mas que foi vista que não podia mais ser mantida, né? A própria questão do nazismo também, se a gente parar para pensar dentro de uma... Claro, salvo as devidas proporções. Quem pediu a fala aí? Eu e Marcos. Eu não assisti o filme, mas pelo tema que vocês estão abordando aí, dá para ter uma ideia. Essa Marcos, questão de... a gente está aqui dando um monte de spoiler. É isso. Achando ótimo. Em relação a essa questão de intervir em culturas, a senhora citou aí a questão das touradas na Espanha, né? Mas em alguns rituais de candomblé usam o sacrifício de animais. Aí eu acho que seria muito complicado intervir nisso, porque vai tirar o touro da Espanha, mas não vai tirar o animal do candomblé. Como é que seria isso, entendeu? Pois é, né? E assim, no próprio cristianismo a gente tem sacrifício animal também, né? O peru peru do Natal, se você parar para pensar, né? E outras mesma coisa. Né? Então, assim, é algo que a gente tem que analisar com muita cautela, né? Essas práticas. O peru do Natal, eu creio que seja uma questão mais comercial. Oi? O peru do Natal, eu creio que seja não simbolizando a religião do cristianismo, mas uma representação comercial do que as indústrias veem que é o Natal, né? Acho que não seria o peru em si. Não sei, né? Aí você pode pegar, né, o próprio pronto, não vamos falar do cristianismo, a gente pode pegar, por exemplo, o peru da ação de graças lá de alguns países, né, dos Estados Unidos e países anglo-saxões, né? São sacrifícios também, né? Os nórdicos sacrificavam animais para os deuses também, né? Então, é complicado, né? E no caso das touradas, nem é um sacrifício, nem é religião que a gente está falando, né? É uma prática. Do mesmo jeito, aquelas corridas de Pamplona lá, que o povo solta os touros, sai correndo na frente, com os touros correndo atrás deles. Foi proibido aquilo, né? Tanto porque machucava as pessoas, mas também porque maltratava os animais, né? Então, a cultura, ela deve ser preservada, mas ao mesmo tempo ela também deve ser revista, deve ser repensada, né? Isso a gente está falando da questão dos animais, mas também pode citar aqui em exemplos, né, de questão humana mesmo, né? Até a nossa própria cultura, né? Por exemplo, eu estar aqui dando aula para vocês é uma quebra cultural, né? Muitas das meninas e das mulheres que estão aqui assistindo aula num curso de direito, né, é uma quebra de uma tradição cultural, né? Porque até final do século XIX a gente não tinha acesso à educação superior. As mulheres, culturalmente, era entendido que as mulheres não tinham capacidade cognitiva para estar nesse lugar. Felizmente, a gente conseguiu e ainda estamos conseguindo, né, modificar a mentalidade, a cultura, e a gente tem que, diariamente, né, reafirmar a nossa competência, né, o porquê nós estamos nesse lugar, ocupamos esse lugar, né, que não somos nem melhores nem piores do que os homens, né, é uma luta diária, se a gente para pensar na questão de permanências e rupturas no que diz respeito à tradição cultural. Eu vi que várias pessoas e também, professora,
Eu vejo também que se você colocar, se você for pesquisar em várias culturas, quem sofre muito são as mulheres, elas que são muito penalizadas em vários locais, né? Eu já vi muitas reportagens, realmente documentários, onde as mulheres elas são sacrificadas certas coisas, são submetidas, porque elas não têm direito algum de fazer aquilo, e porque ali é a cultura deles, que a mulher tem que passar por isso. E também tem o caso daquela menina que ela foi fuzilada, porque não tinha o direito à leitura, de estudar, né? Malala. E Malala. é isso mesmo. Ela também, né, portadora também da ONU. E você vê Porque até que ponto, mulheres da religião dela né? não podiam ter acesso à escola, à educação. Ela levou um tiro porque ela queria Justamente. E aí estudar. ela foi, né? Ela foi para cima e aí ela levou vários tiros, né? Porque teve outros episódios também que ela foi alvejada, mas tá aí, venceu, né? E quantas mulheres não se calaram, né? Diante de várias culturas. É isso. Né? E aí a gente pode estar falando muito da questão do islamismo e tudo, mas tem muitas culturas, né, o que a gente chama de extremismo, né, dentro das mais variadas religiões, né? A gente pode falar, por exemplo, do judaísmo, o judaísmo mais ortodoxo, a perspectiva das mulheres é extremamente limitada, né? Basicamente a mulher é para ser mãe e cuidar da casa, e acabou. Isso mesmo. Né? Isso Se mesmo. você for procurar entender sobre a questão dos judeus ortodoxos, por exemplo, na Netflix aí tem um bocado de filmes e documentários bem recentes falando um pouco sobre isso, né? Também tem uma série de limitações no que diz respeito, né, às mulheres, mas também é bem castradora para os homens também, se você for parar para analisar direitinho. Professora. Rapidinho, só responder aqui, Matheus. Não, Matheus, só precisa responder a atividade uma vez só. Ou enviando pelo e-mail, ou aqui no Teams, beleza? Só uma vez. Pode falar, querido. A gente também tem, por exemplo, eu sou cristão, tá certo? Mas também nós temos dentro do cristianismo uma divergência muito grande, uma questão de preconceito, essa questão dogmática também é muito forte, é muito pesada ainda, é muito pesada, e a gente vê a questão até mesmo dos pais impondo para os filhos, né, para seguir aquilo, causando muito transtorno. Eu sou cristão, eu sou cristão evangélico, mas eu tô no meio, mas tem muita coisa que eu não concordo, tá certo? Muita coisa que eu não concordo. Eu não concordo. E se eu for expor, eu sou praticamente colocado como se fosse esculachado, excomungado, colocado para correr. Então, certas coisas então, certas coisas você escuta, tá certo? Você não é obrigado a concordar com tudo que se fala, não é? E sempre tenta justificar algumas coisas à luz da Bíblia, podemos aqui dizer, falando da religião cristã, tá certo? Mas que não tem justificativa, não se cabe mais nos dias de hoje. Né? Porque se a gente for olhar na perspectiva, né, do livro, né, da Bíblia, como tem a Torá, né, do judaísmo, e tem, né, ai, caramba, como é o nome do livro dos muçulmanos, que agora eu esqueci, depois eu lembro. Tem esses livros, eles são históricos, né? Eles foram o Alcorão, beleza, valeu. Esses livros, eles são históricos, né? Eles foram escritos, né, num período, numa determinada época, em que a mentalidade, em que o contexto era outro completamente diferente, né? Cabe aos seguidores, né, uma interpretação aos olhos do nosso momento, né? O que condiz e o que não condiz, né? Não é seguir, né, a risca, né, mas fazer essa leitura, essa interpretação. E o ideal é que cada um tenha essa autonomia de fazer a interpretação, né? Não se deixar levar muitas vezes por indivíduos que se dizem líderes, né, e interpretam do jeito que bem entende, né? O ideal é ter essa autonomia para você fazer a sua interpretação do que está escrito ali, tendo essa perspectiva. Aquilo ali foi escrito
há 2.000 anos atrás, quase 2.000 anos atrás, né? Será que ainda tudo aquilo a gente pode trazer? Né? A Torá é bem mais antiga. Será que tudo aquilo ainda hoje, né, tem que ser seguida daquele jeito, né? Né, no mundo de hoje? Então, tudo isso a gente precisa olhar e ver com bastante calma, né? O Dalmi trouxe aqui no chat uma discussão bem polêmica, né? Que a gente não vai entrar no pormenor dela agora, a questão dos direitos humanos, né? Contra a pena de morte ou contra a agressão física, mas são os mesmos grupos que, por exemplo, defendem a questão do aborto, né? Só que aí a gente tem que entender que o aborto não é uma coisa tão simples, né? Quando a gente está falando desse tipo de situação, se fala ali questão da vida, tem várias vidas envolvidas naquele processo, né? E muitas vezes, né, só se olha para um ponto e não se vê o contexto, né? Daria para a gente fazer aqui uma discussão, né, filosófica, antropológica, né, para varar a noite, né? Mas aí a gente pode depois conversar sobre isso. Quem falou? Eu, Matheus. Oi, Matheus. Me veio uma ideia aqui na cabeça, não sei se a senhora vai conseguir raciocinar comigo. Se o aborto ele é ilegal, porque fala que o feto tem vida, então por que quando a gente vai completar ano não conta aqueles 9 meses que estava na barriga? Isso aí é até dentro do movimento, né? Tem até algumas brincadeiras sobre isso, mas... Parando só para fazer uma colocação para o colega. O aborto, ele é ilegal até certo ponto, viu? Tem alguns pontos dentro da questão médica legal que ele é permitido. Eu não sei quem falou, é só para deixar claro, colega. Não, eu tô ligado. Não, mas a reflexão dele foi a título mesmo de uma provocação. Enfim, a gente teria que discutir toda a questão. Né? A perspectiva. Porque quando a gente fala de um tema como esse, a gente tem que levar em consideração a questão jurídica, a gente tem que levar em questão a questão filosófica, religiosa, a própria questão biológica. Mas ele falou de um ponto de vista interessante. Ele falou de um ponto de vista bem interessante, porque se só conta a partir de quando nasce a idade, né? Porque não considera os 9 meses. Então, isso dá a entender que o feto não existiria vida. Então, ainda queira que não é contraditório. Se é uma vida, então a vida pode ser decidida se for por causa de um aborto. Não é uma vida? O que é que aquela vida tem a ver se o homem estuprou a mulher? Vamos dar exemplo, que é o comum. Então, isso é uma discussão. Se é permitido para uma certa parte, por que não para outra? Um embrião ou um feto anicéfalo pode se fazer o aborto legal. E aí? Isso não tem vida? Isso foi até uma pergunta levantada ontem na aula. Ontem, o que seria vida? A questão da aula de verdade. Vida. Seria vida. Não sei qual foi o colega que fez a pergunta para o professor. Acho que foi Alexandre. Então, nos leva também essa pergunta. É contraditório, né? É isso que eu estava falando, né? Porque a gente tem que levar em consideração vários fatores, né? Não só a perspectiva moral, mas a gente tem que levar em consideração a questão biológica, a questão econômica. São vários fatores envolvidos. A gente não pode olhar para esse tema tão secamente a partir do meu lugar de fala. Eu tenho que olhar todo o prisma da situação, né? E por isso que eu falei, se a gente fosse entrar nessa seara aqui, a gente vai passar a noite, né? Eu até pensei, vou falar ou não vou falar no comentário do Dalminho, mas foi interessante a provocação dele. E ele continua aqui provocando aqui no chat, que ele fala o seguinte, provocando no bom sentido, viu, Dalminho? Instigando, tá? Provocando no sentido instigado. No meu entender, a cultura serve para manter o status quo da elite dominante. Sempre que a cultura é mudada, uma nova elite surge ou uma elite dominante se apropria daquela nova cultura. Né? Isso é praticamente via de regra, né?
Embora, vou usar novamente o exemplo da questão da revolução sexual feminina, né? As mulheres não se tornaram a elite dominante, né? Mas a gente conseguiu do mesmo jeito o movimento negro. Os negros não se tornaram elite dominante, mas muito, né, tem mudado do que diz respeito à perspectiva de menos de 100 anos, né? Se você for olhar, por exemplo, os Estados Unidos, o apartheid norte-americano, o apartheid na África do Sul, né, até meados dos anos 60 era proibido por lei pessoas, né, de cor diferente se casarem, era crime, né? Hoje, felizmente, isso acabou, né? Hoje é permitido, embora isso não queira dizer que o racismo foi completamente erradicado, muito pelo contrário, a gente vê casos aí, né, de grupos neonazistas, né, né, a própria Ku Klux Klan lá nos Estados Unidos, mais forte do que nunca, com esse presidente maluco que eles têm lá, né, que é porta-voz desse discurso, né, e infelizmente aqui também a gente tem um filhote, né, daquele processo, né, e aí a gente tem que entender que às vezes a cultura muda, né, no sentido positivo, né, como eu estava trazendo esses exemplos para vocês, mas não é algo que acontece da noite para o dia, porque se você para pensar, né, a questão por quanto tempo, né, os negros foram considerados inferiores, né, quase 500 anos. Então, você pensar... Até hoje, professora. Isso, porque é muito complicado você mudar uma mentalidade de quase 500 anos em 100 anos. É algo que é preciso ser feito diariamente. Do mesmo jeito, questão da ideia de inferioridade e superioridade do homem sobre a mulher, né? Isso é muito mais antigo ainda. Eu sou negro e sofri muito preconceito na questão de trabalho, até para a questão de ascensão de trabalho. Você percebe. Você percebe. Então, eu vivo essa realidade. Então, eu sei que há tratamento diferente e questão salarial diferente. E você veja, né? Eu nunca lhe vi, né? Mas agora você está falando um pouquinho mais sobre você, né? Você já está hoje dentro de um curso superior de direito, já é uma tremenda revolução. Já é uma tremenda, um tremendo golpe, né, na manutenção desse temido preconceito racista. Né? Você está dando, né, uma lição para essa galera, mas, como você falou, é todo dia. Né? É uma luta cotidiana que a gente tem de ter. E quem vive e está falando que acontece é porque acontece. E o pior que tem gente que diz que se chama vitimismo. Não. É para se lascar. Pois é complicado. É porque existe ainda muita hipocrisia em relação a isso. Eu só falo aqui por questão de debate. Eu falo aqui por questão de debate, mas no meu dia a dia eu nem toco no assunto. Para mim, tanto faz, tanto fez. Eu tento... bola para frente e pronto, acabou. Não quero nem saber dessa história. Mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, sabe, Cleiton? Assim, a gente tem que ir construindo, escolhendo as lutas, né? A gente escolhe as lutas que a gente tem de travar, né? Com inteligência, mas a gente também tem que ir fazendo, né? Um pouquinho, né? Aqui, no caso, você educa seus filhos numa outra perspectiva, né? A gente trabalha, né? A própria questão do machismo, né? Nós mulheres, né, não tentarmos reproduzir esse modelo, educando, se tem filhos homens, educa de uma outra perspectiva daquilo que, né, vivenciou na sua geração, e assim é aquela coisa que a gente vai fazendo gradativamente. Eita, Marcos está perguntando aqui o que é status quo, tem no Google, é latim, né, aquelas coisas assim, é a realidade mantida. Você vai questionar o status quo, você vai questionar aquilo que está estabelecido. Né? O status quo é o que é estabelecido. Tá? Aí você vai derrubá-lo, ou seja, você vai questionar o que ele significa. Tá? Bom, gente, eu sei que o debate, né, a gente começou ele bem instigante, e aí a nossa aula de hoje, né, vai já entrando na questão da antropologia jurídica, aí tem
uma apresentação aqui para eu passar para vocês, mas tudo isso que a gente está falando está dentro dos conceitos, das ideias que eu trouxe, preparei aqui para a gente discutir, tá? Deixa eu tentar compartilhar, porque ele está num outro, não é um PowerPoint, é um outro. Deixa eu fazer o seguinte, antes disso, deixa eu só colocar ele na minha tela principal, porque aí eu compartilho com vocês a minha área de trabalho, aí fica mais fácil da gente visualizar. Cadê? Deixa eu ver se foi. Não é aqui não. É aqui. Gente, vocês estão me ouvindo? Tô sim, eu tô. É porque o Teams deu uma Sim, professor. Uma encrespada comigo aqui agora. Deu uma travada. Deu uma travada. Aí deixa eu voltar para ele, para ver se eu consigo compartilhar com vocês. Então, deixa eu tentar novamente aqui a apresentação para vocês. Vocês estão visualizando essa minha tela, gente? Esse meu... Não, esse aqui não. Estão visualizando esse meu... a minha internet? A minha página? Não. Sim, professora. Essa apresentação aqui, Antropologia Jurídica. Para mim tá tudo preto. Tô vendo não. Não está aparecendo para vocês? Não. Para mim não. Para mim tá aparecendo os arquivos. Deixa eu fazer novamente. Vou tentar mais uma vez. Opa, tá rolando um passinho aí no fundo aí, hein? Alguém deixou o microfone ligado. E tá rolando passinho. Deixa eu ver agora. Pronto, eu vou começar de novo agora, eu vou tentar, porque eu botei para compartilhar a minha tela daqui. Aí ficou ad infinito, várias telas da conversa aqui. Eu ainda estou tentando mexer nisso daqui. E agora, gente, vocês estão vendo o quê? A tela com planilha da slide. Apareceu, professor. Os slides. Apareceu para vocês, não foi? Foi. Pronto, ótimo. Eu vou tentar agora, torçam aí, cruzem os dedos, que eu vou abrir o slide para passar para vocês, certo? Deixa eu ver se ele vai aqui, tá? Eu vou ampliar para a tela toda. Aí vocês confirmam para mim se ele vai ampliar também para vocês. Foi? Para mim apareceu. Foi, apareceu. Pronto. Então, eu vou começar a fazer essa discussão para vocês. Esse slide, ele está bem completo. Inclusive, ele vai servir para vocês estudarem, tá? Para a prova, certo? Então, assim que a gente terminar a aula, eu vou compartilhar, porque esse programa aqui, ele é online. Então, vocês vão conseguir abri-lo na internet. Eu só mando um link para vocês dessa apresentação, porque ele não é PowerPoint, tá? Então, a gente vai começar a discutir, né, sobre a antropologia jurídica, tá? E aí a gente tem, né, deixa eu voltar aqui,
a gente tem 3 escolas antropológicas. Tá passando para vocês os slides? Tá sim, professora. Pronto. É porque como eu não estou vendo, para mim tá passando, o que importa é que tem que passar para vocês, tá? Então, eu vou trazer para vocês, a gente tem 3 grandes escolas antropológicas, numa perspectiva jurídica, tá? Que foram criadas lá no século XIX, que é a escola britânica, a holandesa e a americana. E aí a gente vai ver um pouquinho cada uma delas, tá? A característica da escola britânica, ela é basicamente mercantil, então trabalha muito com direito, né, financeiro, econômico, trabalha numa perspectiva de dominação indireta e de direito consuetudinário, de estrutura imperial, né? Pensando, né, no Império Britânico, século XIX era a maior potência do mundo, tá, gente? Esse palavrão aí, consuetudinário, vocês já ouviram? Sabem o que significa? Não. É igual ao status quo. Mas se aperrei não, que vocês vão precisar saber, porque ele vai aparecer para vocês aí, provavelmente, né, bastante nos estudos de vocês. Não se preocupem, tem um slide só para a gente discutir sobre isso. Então, aquietem seus corações aí, que eu vou explicar para vocês o que significa essa palavra. E vou reforçar, gente. E vou reforçar com vocês. Se aparecer alguma palavra, alguma coisa que vocês desconheçam, tá? Fiquem muito tranquilos e tranquilas. Professora, não entendi. Professora, que palavra é essa? Professora, o que isso significa? Ou, se não perguntar, anota para depois questionar ou pesquisar, como o Marcos fez ali, tá? Características da escola holandesa, né? A gente viu a britânica e aqui a holandesa. Visando também, né, no século XIX, a Holanda ela era um grande império colonial, certo? Principalmente no que diz respeito à África e à América Central, tá? O objetivo era compreender as leis, novamente esse palavrão aí para vocês, consuetudinárias, né? Direito não escrito fundamentado no uso. Era muito mais de costume do que de legislação, né, escrita, mantida. E a característica da escola americana, né, a antropologia jurídica são mais complexas, por ter sido um país sempre imperialista. Então, a gente tem que levar muito em consideração essa questão do imperialismo, essa palavrinha aí que eu acredito que vocês saibam o que significa, né? A ideia de um império dominando, né? No século XIX, a gente teve a Inglaterra, né? O Reino Unido, melhor dizendo, né? Sendo o grande império. Hoje, a gente tem os Estados Unidos, né? Sendo o grande império, né? Do mundo, né? Ainda, né? Quem será no futuro? O pessoal fala de China, a própria Rússia, que já, né, fez frente, enquanto União Soviética, aos Estados Unidos por um bom tempo ali durante a Guerra Fria, né? Então, essas são as 3 escolas, tá? Professora. Oi? Daniel Quadros está dizendo que ele não está conseguindo ver, não está conseguindo acompanhar os slides, não. Mais alguém está sem conseguir acompanhar os slides, gente? Para mim tá normal. Para mim também, tá normal aqui. Para mim também tá normal. Normal. Aqui também tá normal, mas ele falou que é porque ele tá no celular. Tem alguma referência a isso, professora? Como é, querida? Ele falou que não tá conseguindo ver porque ele tá no celular. Aí tem alguma... Deve ser. Deve ser a internet. Pode ser também. Infelizmente, a gente tem várias questões. Eu peço que ele tenha paciência, que ele ouça, mas a apresentação vai ficar gravada e eu vou botar no YouTube. Aí dá para ele depois pegar novamente, certo? Bom, gente, direito consuetudinário, aquele palavrão que eu perguntei se vocês sabiam o que significava, certo? Aí, ó, é um direito que surge dos costumes. A ideia de consenso, certo, gente? A palavra consuetudinário vem de consenso, aquilo que é tido como um consenso do grupo. Então, é o direito que surge dos costumes e uma certa sociedade. E aí a gente pode levar o exemplo do filme, né? Aquele determinado grupo, ele tinha, né, uma
norma, um costume, que era aquela prática que a gente já discutiu um pouquinho no início da aula, né? Isto leva uma diferença entre costumes de povos diferentes, que é o que a gente vivenciou assistindo o filme. O estranhamento nosso, né, do nosso lugar olhando para aquele tipo de prática, né? O que pode ser moral para uns, não é para os outros. E aí, tem 2 exemplos aqui que a gente traz, que é o sati, a ideia da cultura hindu, dos indianos, né? Que existia por muito tempo, hoje já não existe mais. Mas existiu até relativamente recente a prática, não sei se vocês conhecem isso, por exemplo, o marido morre, a mulher casada, na cultura hindu, né? Da Índia, a mulher casada, o marido morre. Aí, obrigatoriamente, ela tem que morrer junto, né? É justamente esse sati, né? Esse outro aqui que tem para vocês é a ideia de preço, né? Que é dado à mulher, né? Praticado em algumas culturas africanas. Então, é um exemplo, né? Como o do filme, né, gente? Que mostra essa diferença, tá? De costumes entre povos diferentes. Esse direito consuetudinário, certo? Deu para compreender mais ou menos o que significa, gente? Sim, professora. Joia, vamos embora, né? E a antropologia jurídica, enquanto campo de estudo, né, um campo de especialização, né, há exemplo, por exemplo, como no México, trazendo mais para a nossa realidade, né, e países latino-americanos, surgiu para levantar problemas que abordam enigmas, né, do direito em sociedades coloniais, pós-coloniais e ágrafas, né? Acho que a gente já falou sobre essa questão, né, na aula passada, um pouquinho sobre isso, né? A antropologia jurídica, no nosso caso aqui do México para baixo, que a gente conhece como América Latina, né? A ideia de a gente entender, né, o que acontece nas culturas que se originaram de um processo de colonização, né? Porque, por exemplo, mais para frente a gente vai falar de direito indígena, que é uma coisa bem atual. Não sei se vocês estão por dentro dessas discussões, estão lendo alguma coisa, não sei bem. Mas a própria questão do direito indígena, né? Hoje a gente está falando muito da questão de respeitar terras indígenas, né? De tomar conta dos índios, aquela coisa toda. Mas é justamente por quê? Porque a nossa história ela é marcada por um processo de colonização. E todo mundo sabe que nesse processo de colonização, uma cultura saiu vitoriosa sobre outras. No nosso caso aqui, a gente teve o choque, né? A mistura, a miscigenação cultural, né? Do europeu, e aí a gente fala principalmente do português, mas também a gente teve, né, forte aqui a presença de holandeses, de espanhóis, mas preponderantemente portugueses, né? Então, a nossa cultura, ela parte do povo europeu branco, do povo negro africano, né, que foi trazido para o trabalho escravo, e dos nativos indígenas, né? E desse choque dessas 3 culturas, uma saiu vencedora, que é justamente a cultura europeia, né? E aí, você pode falar, mas a gente tem uma miscigenação muito grande. Temos. A gente ainda carrega alguma coisa da cultura indígena e da cultura negra? Carregamos, mas ainda é muito pouco. E mesmo assim, hoje, a gente já tem um processo de aculturação acontecendo, quando a gente, por exemplo, copia muito o que a cultura imperial dominante, né, determina, porque no caso é a norte-americana, né, essa ideia do pós-colonial, né, que é a norte-americana. Então a gente compra muito, a gente segue muito o que Europa e principalmente Estados Unidos determinam para a gente, tá? E aí a grande preocupação dos pesquisadores jurídicos é justamente pesquisar os fenômenos sociais que estão questionando a ordem da sociedade, as consequências desses fenômenos e as leis necessárias, olha aí, para controlar e harmonizar este ambiente, assim como as consequências destas leis. Novamente eu uso o exemplo da questão indígena, né? A gente hoje ter essa matança de índios,
né, precisasse criar instituições específicas para lidar com as questões indígenas, né, é justamente um fruto, infelizmente, da colonização que nós tivemos. Do mesmo jeito, o preconceito, né? A gente tem uma lei em educação, né, quem é da área de educação, tem uma lei que precisou tornar obrigatório, né, nas aulas de história, nas aulas de sociologia, de geografia, você trabalhar, né, cultura afro-brasileira, a influência, a contribuição, né? Porque se não fosse assim, a gente não ia trabalhar. Então, foi preciso estabelecer uma lei que obrigue os livros didáticos de história a trazer falando sobre a África, sobre a riqueza da cultura africana, que fez parte, então, mas foi preciso criar uma lei para isso, justamente porque o perfil da nossa história, ele é um perfil, né, colonizado, né? Nós deixamos de ser colônia, né, no século XIX, com a independência, né, uma independência fictícia, né, porque a gente só não tinha mais o rei de Portugal, não era o rei daqui, era o filho dele, né? Mas nós éramos dependentes do mesmo jeito de Portugal, depois nos tornamos dependentes da Inglaterra e depois dependentes dos Estados Unidos, né? Então a gente sempre teve nesse lugar de dependência. E aí as leis que dizem respeito à nossa sociedade não podem ignorar isso. E aí é a grande contribuição da antropologia jurídica. Ela ajuda você a entender como é a cultura da qual aquele conjunto de leis, aquela legislação, ela está sendo pensada. Do mesmo jeito, a nossa cultura ela é uma cultura extremamente machista. E aí precisou-se criar uma lei para, de alguma forma, tentar coibir, tentar diminuir a questão da violência doméstica ou da violência de gênero, que é a questão da Lei Maria da Penha, por exemplo, né? A antropologia jurídica ajuda nisso, certamente, né? Os antropólogos, os juristas dessa perspectiva contribuíram muito para a criação da Lei Maria da Penha, tá? Simbora. Os antropólogos juristas têm se voltado para estudos principalmente como, aí são os focos, tá, gente? Da antropologia jurídica. A organização social, aquilo que eu falei para vocês, as regras, né? As sanções, ou seja, o que é permitido e o que não é permitido, o controle social, olha aí, dialogando diretamente com a sociologia que a gente já falou no início das nossas aulas, né? Os comportamentos, a violência familiar, violência policial, etc. Então, tá vendo como a antropologia jurídica, ela se debruça, né, por temas que são extremamente importantes e caros para o direito. Isso só reforça, né, a ideia de que a gente tem, da importância da gente ter esse olhar, né, mais abrangente da área, no caso vocês, né, da área que vocês estão seguindo, né, gente? Aí tem os 3 conceitos, são conceitos, né, de determinados teóricos acerca da antropologia jurídica, tá, gente? Então, você tem aí, se vocês quiserem se aprofundar mais, tem a referência dos autores. Minha gatinha aqui quase derrubou o meu café, né? É o Shirley, é a mais antigo, de 1987, ele diz que o domínio tradicional da antropologia legal, que é a antropologia jurídica, tem sido do estudo do direito primitivo, ou exatamente das sociedades de pequena escala e sem Estado. Isso o Shirley pensou lá em 87. Aí já mais recente, o Rowland, ele fala que a antropologia jurídica se propõe a estudar os direitos de culturas não ocidentais e voltar em seguida um olhar novo, né, ao das sociedades ocidentais. Foi isso que a gente fez com o filme, né? A gente olhou para uma sociedade não ocidental, que é ali a questão, né, africana, mas especificamente dentro de um país, né, de uma cultura e uma religião bem diferente da nossa, né? E isso fez com que nós olhássemos para a nossa cultura, fazendo uma analogia, tá? Esse exercício. E o Crotz, ele fala da antropologia jurídica, ela trata de explicar fenômenos através de estudos, mediante a procura de estruturas
subjacentes, né, ao observável e ao explícito. Então, é um estudo muito mais abrangente. Não se atenham muito a esses conceitos desses caras, porque o que eu quero que vocês, né, peguem disso daqui é justamente o que a antropologia ela contribui para o trabalho de vocês, tá, gente? Para o trabalho que vocês estão se graduando para exercer, tá? Bom, e o que pode ser considerado lei, direito e sistema jurídico? Vamos embora. Né? Gente, o que é lei? A gente já vem falando sobre isso desde a nossa primeira aula. Eu certamente acredito que vocês já têm também discutido bastante sobre o significado dessa palavra. Espero não estar errada, né? Vocês estão falando isso nas outras aulas de vocês. Aqui traz para a gente um conceito. Lei é uma regra de direito ditada pela autoridade estatal, ou seja, é algo legislado, né? E tornada obrigatória para manter a ordem e o progresso da comunidade. A lei se encontra em todas as partes. Falou de sociedade, é preciso haver lei. A gente já também discutiu sobre isso. Mas as normas legais diferem de acordo com as diferenças sociais. Lembra quando eu perguntei para vocês, será que a justiça é realmente cega no Brasil? Vocês lembram disso? Eu usei o exemplo do Brasil, né? Lembro, professora. A gente teve até uma discussãozinha sobre isso. É justamente isso que ele está falando aqui nessa conceituação daquilo que é lei, tá? Antes de eu prosseguir, vocês estão conseguindo acompanhar? Tá dando para compreender? Sim, tá passando perfeito. Tá tranquilo. Ótimo. Gente, qualquer dúvida, professora, rapidinho. Aí vocês podem me parar, porque senão eu vou embora aqui seguindo, viu? Eu não estou vendo vocês, não consigo ver a reação de vocês. Aí eu estou achando que está tudo fluindo super bem. Vão me avisando aí qualquer coisa. Boas normas, que está ali dentro do que é lei. São preceitos existentes em uma sociedade e dizem respeito a certo grau de obrigatoriedade para seus membros, fundamentada em um certo, olha aí a ideia do consenso, né? As normas não são leis. Lembra que a gente falou de norma social em sociologia jurídica? Pronto. As normas, elas não são leis, elas são aquilo que vem antes das leis. Para a lei se concretizar, ela surge, né? De uma norma, tá? E sistema de regras, que está tudo dialogando aí, reflete as características socioeconômicas e políticas fundamentais da realidade sociohistórica. Entre aspas aí, o conjunto de proibições, prescrições, permissões, isenções de requisitos, limites, etc. Tudo isso aí é sistema de regra. E sistema de regra está diretamente relacionado a esse conceito maior, que é um conceito que vocês têm que ter sempre em mente, que é o conceito de lei. Para que serve uma lei? O que é uma lei? Por que uma lei foi pensada? Por que se precisou criar determinada lei? Né? Eu acho que o trabalho de um jurista, de um advogado, advogada que seja, né, tem que estar o tempo todo com isso em mente. Beleza, eu tenho que ir por essa lei, defender essa lei, é isso. Mas tenha em mente sempre que aquela lei ela é fruto de alguma coisa. O que levou, né, à construção dessa lei, ou a necessidade de existir esse tipo de regra, né? Bom, duas maneiras de entender essa disciplina que a gente está discutindo, que é a antropologia jurídica. Primeiro de tudo, a gente já viu que é um ramo da antropologia que aborda um campo ou uma esfera social, de um modo distinto de outros campos ou esferas sociais. E é uma perspectiva específica, elaborada para a captação da realidade social, novamente dialogando muito com a sociologia, dando conta da vida e das características de uma determinada sociedade. Então, por isso que essa disciplina, ela casa, né, essas duas ciências, a antropologia e a sociologia, porque elas estão o tempo todo
dialogando, tá? Aí aqui, a antropologia põe em evidência a multiplicidade de práticas e ideias jurídicas, tá? Condutas e normas legais na sociedade que estuda. Esses sistemas jurídicos encontram-se à margem da legislação estatal. Então, a gente tem que, esse olhar mais humanizado, né, no que diz respeito às leis, é a gente entender que talvez não deveria, mas talvez exista um certo distanciamento do que é a lei estatal, a legislação estatal, e de como acontece realmente na prática, né? Fica aí essa provocação para vocês pensarem um pouquinho, tá? Os processos de enculturação jurídica fazem parte do estudo sociocientífico do direito, tá? Incluindo a transmissão de normas e de justificações. Trocando em miúdos, a ideia um pouquinho de historiar, certo? O processo jurídico, né? A gente hoje não segue a mesma legislação, né, da época da ditadura. Muita coisa mudou. Tanto é que a gente já tem hoje 9 constituições, desde que o Brasil se tornou independente, o que é muito. Se você pega, por exemplo, né, os Estados Unidos, eles só têm uma constituição ao longo de toda a sua história independente, né, que os Estados Unidos foi por muito tempo colônia do Reino Unido, né, da Inglaterra, até a independência deles. Mas eles só têm uma constituição, nós não, né? Nós já tivemos 9 constituições, né? Então, isso fala muito da nossa sociedade enquanto legislação, né? Vocês fiquem atentos a isso. Por quê? Será que é bom eu ter uma quantidade tão grande de cartas magnas ao longo da história do meu país, né? Isso mostra que está o tempo todo sendo revisto, sendo revisitado, ou será que isso é ruim? Porque mostra que as construções, né, não foram felizes e foi preciso fazer outra e outra. Os Estados Unidos, professora, só tem uma, né? Só teve uma na sua história. É aqui, lá o George Washington, junto com os que lutaram lá pela independência norte-americana, né, criaram. Beleza. E nós já tivemos 9. Oi. A senhora acha que a gente teve essa quantidade toda de constituições, né? A senhora acha que se deve por qual fator? Assim, historicamente. É instabilidade política. Exatamente, histórica. A instabilidade política no Brasil, né? Então, se você olha a primeira Constituição, né, se você for estudar, né, o direito constitucional, vocês têm essa cadeira, não tem? Não sei se dentro, mas eu acho que é a partir do terceiro período. Nós temos essa cadeira, mas não vamos pagar ainda. Isso, acho que é terceiro período, acho que é. Que eu estava conversando com uma professora que é do terceiro período e ela é professora dessa cadeira. Aí eu não tenho certeza se dentro dessa cadeira vocês vão estudar alguma coisa da história das constituições do Brasil. Mas a gente tem que entender. A americana são 7 artigos só. Pois é. E aí você pega a nossa, mas aí em contrapartida, né, os legisladores, os juristas universais falam que a nossa é a mais completa. Né? A Constituição brasileira é uma das mais completas do mundo, né? Agora, resta saber se a gente segue, né? Se a gente a respeita, se a gente a valoriza, porque foi uma conquista. Eu estava pensando nisso agora. Imagina se não fosse. Pois é, né? Então, assim, só respondendo quem falou a questão do porquê da gente ter tido tantas constituições, é realmente a questão da instabilidade política do Brasil. A gente teve vários cenários, né, ao longo da nossa história. Então, a gente tem, primeiro de tudo, o Brasil se tornando independente. Então, tem a primeira Constituição, enquanto ainda o Brasil é um império, né? Ainda a gente tem a monarquia. Aí, depois, a gente tem a proclamação da República. Aí precisa de uma nova Constituição, né, republicana. Porque, diferentemente, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação bem subjetiva com os Estados Unidos, né? Quando eles se tornaram independentes, eles não se tornaram o reino dos Estados Unidos, não teve um rei. Eles já saíram da colônia para a república, né? Eles já deixaram a dominação britânica, né, inglesa,
e já se tornaram uma república, diferentemente do Brasil. O Brasil se tornou independente da sua metrópole, que era Portugal, mas não se tornou uma república, se tornou uma monarquia, né? Ainda tem uma galera até hoje, né, ferrenha, defensora, né, de que a gente deveria voltar à monarquia. A galera é meio perturbada do juízo, mas enfim, né? E aí depois de a gente ter passado esse processo... Mas não foi a senhora mesmo que falou, professora, que hoje ainda quem reina é os Estados Unidos? Como é que a gente não vive uma monarquia? A senhora não falou que a gente vive, que hoje os Estados Unidos é como se fosse um império? Como é que a gente deixou de viver na monarquia? Não, ele é um império no sentido de dominação. Não é que ele tenha um imperador. Não, da ideia de dominação. Ele é um império no sentido de dominar, entendeu? Não de que é no sentido governamental no que diz respeito, né? Ele é uma república, né, federalista, do mesmo jeito que o Brasil é uma república federalista, né? A gente tem o Estado maior, a União, mas a gente tem autonomia nos estados da federação, né? É isso que a gente, por um tempo, não sei se vocês sabem, mas por um tempo nós fomos chamados de Estados Unidos do Brasil. A nossa bandeira era igualzinha à bandeira americana, a diferença era as cores, né? Para se ter noção, logo que a gente se proclamou a república no iniciozinho da nossa história republicana, né? Aí proclama a república, faz uma nova constituição, né? Aí a gente tem ali o golpe com o Getúlio Vargas, nova constituição. Termina, sai Getúlio Vargas, nova constituição. Ditadura militar, nova constituição. Dentro da ditadura, eles fazem tantas mudanças na Constituição que a gente já fala aí em outra Constituição. Termina a ditadura, outra Constituição, né? Então, assim, essa instabilidade política brasileira que está muito relacionada também com essa necessidade da gente ter tantas cartas magnas sendo revistas. E se a gente para pensar, né, ela muda muito, principalmente quando você pega a Constituição, né, as duas Constituições do período da ditadura militar, ela tem bem menos artigos, porque justamente eram bem limitadoras os artigos da Constituição da ditadura. E aí, quando a gente tem a anistia e a abertura, lá em 85, aí já de cara se fala da necessidade urgente, né, de uma reforma constituinte, que é o que acontece em 1988, né, que é a Constituição que a gente segue até hoje, né? E já o pessoal fala, precisamos pensar numa nova Constituição. Não, a gente tem só que seguir a Constituição que a gente tem, né? Que muita gente não está seguindo. Esse é o problema, né? A questão que a gente vinha falando da cultura. Então, qual que é a relação que tem entre cultura e direito, né? Bom, direito é o sistema de normas, como vocês já bem devem saber isso, não estar cansados de ver esse conceito, mas é o sistema de normas de conduta criado e imposto por um conjunto de instituições para regular as relações sociais. O costume, tá, que é algo que diz respeito diretamente à cultura, é inerente a todos e cada uma das instituições. Há costumes familiares, há costumes religiosos, econômicos e políticos. E aqui exemplo, né? Casamento entre pessoas de diferentes credos, etnias, né? É um exemplo aqui de costumes, né, tidos como familiares, religiosos, né? Deve-se estabelecer uma divisão entre os costumes sujeitos, né, sanções informais e as leis que exigem sanções normais e específicas. É aquilo que a gente falou, né? Existem as normas sociais, existem aquele tipo de atitude coletiva que é preciso que se estabeleça uma norma, uma lei, para que ela seja seguida. A gente falou em outros momentos da fila, né? Não tem lei em canto nenhum escrito que diga que eu tenho que respeitar uma fila. É um consenso, né, uma norma social. Mas, em contrapartida, existe uma série de outros comportamentos que é preciso existir uma lei, inclusive uma lei com punições, com restrições, com sanções, para que eu siga aquele comportamento, para que eu tenha a atitude adequada, tá? Professora, eu não entendi essa parte final do último slide. Deve-se estabelecer uma divisão, esse aqui? Esse último parágrafo? Exatamente, esse aí.
Pronto. Eu não entendi essas sanções informais e sanções... É o que eu falei, sanções informais são as normas de convivência, as normas sociais, que não são leis escritas, não são leis instituídas. Já as sanções normais e específicas são as normas, são as leis. A diferença é essa. Obrigado. Entendido? Acho que eu estava viajando, então. Não, beleza, Obrigado. faz parte. E aqui uma grande questão, tanto da antropologia quanto das mais variadas ciências, né, humanas, a distinção entre natureza e cultura. O que é natural e o que é cultural, né? A natureza, ela compreende o conjunto das características físicas e mentais dos seres humanos, né? Eu, você, nós somos seres humanos pertencentes ao filo Homo sapiens. A gente já falou sobre isso enquanto discutia um pouquinho de sociologia. Então, naturalmente, nós somos seres humanos, tá? Já a cultura, ela vai englobar os modos comuns e apreendidos da vida, transmitidos pelos indivíduos e grupos em sociedade. Então, a natureza é aquilo que está estabelecido. A cultura é aquilo que a gente são os costumes que você vai aprendendo, que você vai desenvolvendo, que você vai passando para as próximas gerações, tá? Então, a cultura, ela não é natural, né? Ela é construída, ela é inventada, a gente pode usar essa palavra também, tá? A natureza não impõe normas. Não tem regra na natureza? Não tem regra na natureza, né? O pessoal fala, é a lei do mais forte na natureza, né? A única lei é essa, a lei da sobrevivência, né? Mas não existe regra nenhuma que seja natural, né? Ela atua espontaneamente. Já a cultura, não. Ela precisa, é onde vai existir as regras sobre o que for necessário, aquilo que a gente já vinha discutindo, né? É a partir do momento que os grupos sociais começam a se tornar cada vez mais complexos que surge a necessidade de se ter leis, né? E aí, nesse sentido, a cultura, ela se sobrepõe à natureza. A cultura, ela se sobrepõe à natureza, tá? Um exemplo da cultura sobre a natureza, eu trago aqui para vocês, né? A proibição do incesto, única regra universal encontrada em todas as culturas, seja as mais variadas que vocês possam imaginar aí. O incesto não é algo bem visto, é algo muito pelo contrário, né? É algo proibido, certo? Por isso que ele fala, única regra universal encontrada em todas as culturas. Ela provém simultaneamente da natureza e da cultura, cujas sanções são severas. Por quê? Porque vocês podem estar pensando, por que está se falando de incesto, né? Porque se a gente fosse se deixar dominar pura e simplesmente pela natureza, se a gente olhar para o mundo animal, que nós fazemos parte do mundo animal, que nos difere, a gente já discutiu sobre isso, existe incesto na natureza, né? Os animais cruzam entre irmãos, entre mãe e filhos, enfim, né? A nossa espécie não. Culturalmente estabeleceu-se que isso é terminantemente proibido, né? Por um tempo isso foi considerado pecado, mas também é considerado um crime, né? Então, é um exemplo aí, né, da cultura dominando a natureza, tá? Então, bora lá. A cultura é um conjunto de signos e símbolos. Conseguem entender o que significa isso, gente? Professora. Oi? Rapidinho. Nesse exemplo que a senhora deu, então, se tornou crime influenciado pela religião? Sim, sem dúvida. A religião ela por muito tempo, ela dialogou diretamente com as leis, né? As leis divinas, ou as leis religiosas, elas influenciaram muito as legislações, né? Bom, e essa parte aqui, ó. A cultura é um conjunto de signos e símbolos. Todo mundo consegue entender o que significa essa expressão? Sim.
E a gente tá falando de signos do zodíaco, não, viu, gente? Não é? Não compreendi, não, professora. Isso aí ela me deixou bem confuso aí. A cultura é um conjunto de signos e símbolos. Ou seja, signos e símbolos são criações humanas. Por exemplo, a escrita. A escrita, ela é um compilado de vários símbolos, né? As letras. A palavra cultura. A letra C, a letra U, a letra L, a letra T, a letra R, a letra A são, né, símbolos que juntos ganham um significado, se torna um signo, ela tem sentido, certo? Então, a cultura é tudo aquilo que o homem produz e atribui um significado. Deu para entender agora mais ou menos o que eu queria falar para vocês? Sim. Então, tudo aquilo que o ser humano, que nós produzimos, né? Qualquer coisa que a gente produza, qualquer conhecimento, qualquer trabalho, é cultura, né? Diferentemente diferentemente do que a natureza produz, né? A nossa interferência na natureza é que é cultura. A gente pegar uma pedra criada na natureza, polir aquela pedra e fazer uma arma é cultura, porque eu transformei a natureza a meu serviço, né? Eu tenho o rio é intransponível para mim porque eu não sobrevivo dentro d'água. É o que eu faço, eu construo uma ponte, né? Eu venci a natureza, essa construção dessa ponte é cultura, certo? É ações humanas, tá? E aí que vem falando isso que tem logo aqui abaixo, ó. O comportamento em si é uma ação, seja um movimento corporal, uma locução verbal, uma ação ritual, ou seja, uma dança, né, uma festa, uma tradição ou manifestação exterior perceptível por outras pessoas, certo? Então, a gente pode usar aqui vários exemplos. Então, a gente consegue situar a religião dentro da cultura. A religião é algo natural? Não. É algo, né, fruto da produção e da interferência humana. Então, é cultura, é algo cultural. O comportamento é um ato com significado e constitui os hábitos. Por isso que a antropologia ela é tão importante para o direito e para tantas outras áreas, né? Porque justamente ela nos ajuda a compreender os comportamentos, os hábitos, os costumes, né? E aí, consequentemente, se eu conheço os hábitos, os costumes da sociedade com a qual eu trabalho, fica muito mais fácil para eu poder identificar aquele grupo, aquele indivíduo, enfim, que está burlando essas normas, esses hábitos, esses costumes, que é justamente, né, o transgredir das normas, o transgredir das leis, né? E aí, entre os séculos XIX e XX, muito se debateu sobre a existência ou não do direito nas sociedades primitivas. Será que, por exemplo, nas sociedades indígenas que viviam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses, será que existia direito naquelas tribos? Direito como a gente entende? O que vocês acham, gente? Eu creio que existia direito. Existia normas, né? Mas o que é o direito? Eu acho que o direito é a regularização de um costume, né? De uma sociedade. É como se fosse a escrita, a regulamentação de uma prática, de um costume que é um consenso. Pois é, então será que esses costumes que deveriam ser seguidos à risca por essas sociedades tidas como primitivas, a gente não pode falar que é direito? É uma provocação para vocês pensarem, né? Mas ali eles não estavam postos como normas ainda, né? Era uma questão de aceitação, né? Era uma questão de vivência deles, não tinha uma contraposição. Ali o problema é que eles não... Ali o problema, professor, é que assim, vai depender muito da parte filosófica feita a gente tá vendo. Porque ali ele não tinha parte escrita. Era como se fosse um consenso. A gente fosse uma questão de norma, eles eram um consenso para a convivência dele. Eles determinavam funções, né?
Pois é. Quer E aí a dizer, gente E ao vê a... mesmo tempo Oi, tinham fale. punições para que. E ao mesmo tempo, com certeza, eu acho que tinham punições, né? Para quem desrespeitasse alguma coisa da cultura. Certamente. Então, não sei. Exatamente, porque é aquele princípio da conveniência e da conveniência, né? Pois é. E aí vem, eu volto a essa frase aqui, ó. Entre os séculos XIX e XX, muito se debateu sobre a existência ou não de direitos nas sociedades primitivas, né? Se debateu. Hoje já se tem uma perspectiva diferenciada. Olha aqui o conceito do Robbel, né? Que diz o seguinte: nas sociedades mais simples, né, as sociedades tribais, por exemplo, as funções do direito residem em cumprir os seguintes aspectos. Então já fala em direito aqui, sim. As funções do direito. Poderia não ter um código penal ou um código de leis escrito, até porque muitas dessas sociedades, elas eram ágrafas, né? Elas não tinham a escrita, como a gente já viu. Mas bora lá. Quais eram os aspectos que o direito tinha nessas sociedades? Definir as relações entre os membros das sociedades. Existia uma hierarquia. Quem era o pajé, quem era o caçador, quem era o... Enfim, né? Existia regras a serem cumpridas. Então, a própria questão do respeito a uma hierarquia. A resolução de conflitos, né? Existia também aqueles indivíduos que eram responsáveis, vou usar a palavra julgar, mas enfim, determinar, né, como desenvolver ali uma briga, uma rixa, alguma coisa dentro da sociedade, resolução de conflitos. Organizar a força encarregada de manter e exercer a coerção física, né? Então, quem é que seria caçador, quem é que seria soldado, quem é que não seria, quem é que seria, né, curandeiro, enfim, né? Também está dentro de uma determinação que o direito poderia ter numa sociedade primitiva. E manter a adaptabilidade mediante a redefinição das relações entre indivíduos e grupos. Então, de uma maneira mais simples, até porque as sociedades elas eram de uma complexidade menor, se a gente está falando, por exemplo, de tribos, né? A função do direito, em menor escala, é a mesma que tem para as nossas sociedades mais complexas. Concordam? A partir do que tem nesses quadros aqui que eu li para vocês? Ou discordam? Eu acho que o silêncio, né, diz para mim que vocês concordam. Eu acho que com a evolução das situações, eu acho que alguns aspectos mudaram, professora. Porque hoje a questão da discussão e da oportunidade do senso comum alterou. Porque isso aí eram, como a senhora mesmo falou, questões primitivas. Sociedades primitivas. Exato. Não tinha esses conceitos de cultura, não tinha, por exemplo, o estudo, o debate de ideias. Então, eu acho que é uma ideia, assim, não deixa de ser verdade, mas é uma questão bastante retrógrada, tratando como primitiva. Até porque, né, as sociedades elas evoluíram, elas se tornaram mais complexas e, consequentemente, o direito precisou acompanhar isso também, né? Já imaginou se a gente tivesse permanecido com o Código de Hammurabi, a Lei do Talião, até hoje, né? Olho por olho, dente por dente, será? Ainda bem que muita coisa, né, mudou nesse sentido. Vamos embora. Então, eu acho que travou aqui. Pronto, passou. Um dos objetivos da cultura jurídica é conhecer o modo como se produzem, reproduzem, circulam e modificam ideias, significados, interpretações e discursos, né? Ai, caramba. Deixa eu voltar aqui para vocês, porque eu acho que fechou. Travou lá a minha apresentação. Estão me ouvindo ainda? Sim. Pronto, é porque travou lá Sim, o meu... Mas já era, faltava só duas lâminas para a gente concluir, que é justamente a questão do
que eu ia trazer para vocês a ideia do direito indígena, né? Como um exemplo tanto de sociedade primitiva, como a gente estava falando, né? Quanto da importância da gente compreender a sociedade, né? Que veio antes da nossa. Gente? Voltou. Oi. Voltou, professora. Deu uma travadinha. Eu perguntei para vocês em relação à questão da população carcerária. Grosso modo, ela é negra. Né? Se você for fazer um censo, eu nem preciso só pesquisar, você encontra essa informação. Por que vocês acham que isso é a realidade? De ter a grande maioria das pessoas presas, elas serem de uma determinada etnia, ou seja, elas serem negras. Por que vocês acham que isso acontece ainda hoje no Brasil? Acho que é porque o Brasil é um país historicamente negro, né? Tem um índice de negros no Brasil relativamente superior ao de branco. Né? Beleza. Mas então seria desproporcional dizer que tem mais branco, sendo que tem mais negros. Não, a questão é cultural. Na verdade, tem, se eu não me engano, 56% de população negra no Brasil. Mas a questão, desculpa atrapalhar a tua fala, companheiro, mas a questão é cultural, certo? Porque quando o negro foi liberto, né, na sociedade, né, foi liberto, mas foi liberto por obrigação. A gente não foi liberto porque a princesa Isabel era boazinha, não. Foi liberto por obrigação. Então, assim, quando a gente foi liberto, a gente foi colocado à margem da sociedade. Então, para os negros da época viverem, poder sobreviver, eles faziam sempre os trabalhos menores, né? Sempre catando lixo, sempre, desde o começo, desde o princípio da abolição. Né? Não, mas o que eu falei foi em referência ao dia, à atualidade. O que eu falei foi em referência à atualidade. Isso aí foi... Não, mas a questão é cultural. Não tem como falar da atualidade se não falar do passado. É cultural. Exato. Né? Então, eu estou falando no aspecto hoje. Não existia, por exemplo, o sistema carcerário na época da escravidão. Sim, existia. Existia sim. Estou falando assim, a desproporcionalidade do Fernando Noronha era presídio. Fernando Noronha era um presídio. Hoje, mas tinha, por exemplo, a oportunidade de escolas, de estudo, de evolução que tem hoje. Eu acho que é desproporcional comparar o dia... o sistema carcerário atual... Não é comparar... Não, o que está falando não é fazer uma comparação. É entender que a sociedade de hoje ela é fruto de uma construção histórica, ou seja, cultural. Né? Exatamente. Você falou, a maioria da população brasileira é negra, então é natural que isso se reflita, por exemplo, dentro do presídio, que a maioria dos presos sejam negros. Mas se a gente olhar para outras áreas, essa supremacia populacional não se reflete. Por exemplo, no curso superior, nas universidades. Os negros não são a maioria nas universidades públicas. Né? E tal colocar dentro do Congresso. Privadas. Dentro do Congresso, exato, Cleiton, bem pensado. Né? São alguns exemplos. Né? Realmente é cultural. Né? A população negra ela foi marginalizada após a abolição. E a gente já vinha falando da questão do racismo. Né? Então, a ideia de marginalizar a população é que levou a gente a utilizar o conceito da palavra marginal para se relacionar a bandido, né? Porque são pessoas que estiveram à margem da sociedade e muitas vezes precisaram recorrer, né,
a meios escusos e a meios ilícitos para sobreviver, né? Então, assim, o que a antropologia, o que eu estou tentando trazer para vocês aqui, nessa reflexão, né? O que a antropologia tem para contribuir com a ciência de vocês, é justamente essa visão muito mais ampla, né? Muito mais, uma palavrinha, né? Que a gente utiliza bastante, muito mais holística, né? Muito mais abrangente, né? Da realidade social com a qual você vai lidar, né? Numa época que no Brasil, como em várias partes do mundo, a gente teve uma tendência chamada de Lombroso, né, no cientista, que ele dizia o seguinte, né, que a criminalidade ela podia ser pré-determinada. Isso era a ciência que dizia, tá, gente? Que a criminalidade ela podia ser pré-determinada pela concepção física do crânio do indivíduo, né? O tamanho do crânio, o comprimento, né? Uma corrente aí científica do final do século XIX, início do século XX, né? E curiosamente, na perspectiva do Lombroso, as dimensões cranianas, né? Que tinham tendência à criminalidade e as feições faciais, né? Eram as feições das pessoas negras, né? Ou seja, segundo essa teoria, que felizmente já deixou de existir, segundo essa teoria, os negros, né, biologicamente estariam mais propensos ao crime. E não tem nada a ver com isso, não existe essa perspectiva, tá? O Dalmi, ele falou deixar o gato participar. Se eu deixar, eles ficam aqui na frente o tempo todo, porque eu tenho vários. Diga, vá. Me veio agora na mente uma situação que, assim, alguns anciões que são negros, quando uma pessoa branca, né, que se diz que, na verdade, aqui no Brasil é tudo misto, né? Uhum. Aí se casa com uma pessoa negra, aí eles falam assim, eita, limpou a família. Que coisa, né? Isso não era como se fosse, assim, um racismo com ele mesmo? Sim. Não é verdade, porque eu já escutei infelizmente, isso, porque assim, eu sou bem branquinha. E a família da minha sogra, meu esposo é negro, é tudo negro. E aí o bisavô dele, ele já é falecido, ele faz assim, ele falava assim, eita, limpou a família, porque tinha entrado uma branca na família. Eu disse, como assim? Como que é que você vai limpar? E então quer dizer que era sujo? Tá entendendo? Para você ver como esse sentimento de inferioridade que foi por tanto tempo, né? É aquela coisa, aquela atitude, aquela fala foi tantas vezes, né, imposta na cabeça de um determinado grupo, no caso as pessoas negras, que eles próprios se tornaram reprodutores desse discurso. Eita, vai limpar a família, né? Do mesmo jeito que você olha para a nossa história e você vê a época no Brasil, lá do Getúlio Vargas, no início do século XX, um incentivo que o governo brasileiro fez, que era justamente para branquear a nossa população. Porque dizia-se que o problema do Brasil, né, de subdesenvolvimento estava diretamente relacionado à quantidade de negros que existia no país. Que nós éramos pobres, que nós éramos subdesenvolvidos, né? Porque tinha muito negro no Brasil. Imaginem, vejam. E aí, o que foi? Chamaram os europeus. Aí foi quando a galera veio, os poloneses, os alemães, essa galera, principalmente para o sul-sudeste do país, né? Justamente para essa tentativa de branquear a população brasileira. Porque sim, gente, do mesmo jeito que existia essa teoria do cara lá do Lombroso, que falava do tamanho do crânio e das feições do rosto, né? Também existia essa corrente que associava a miscigenação e a presença de negros no Brasil a esse status de inferioridade. Aí usava a comparação com a África. Veja, a África é pobre porque só tem negros na África. Vejam que absurdo. Se a gente estudar um pouquinho, o mínimo de história, porque a gente sabe que a pobreza da África é em decorrência da exploração dos países europeus.
né, que chegaram lá e sugaram tudo que podiam sugar e deixaram o continente à própria sorte. Né? Professora, Então, como a senhora explicou agora, alguns negros têm a crença da inferioridade. Isso seria, assim, né? Eu, agora com uma visão bem sistemática, essa crença não poderia fazer com que eles se sentissem impossibilitados de buscar algumas coisas? Claro, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Por isso que o movimento negro, por exemplo, a palavra de ordem do movimento negro, quando na década de 70, década de 60, era o Black Power. Todo mundo escuta. Todo mundo hoje associa Black Power à questão, né, do cabelo, mas Black Power era um grito de guerra, né? Era quase como se fosse um mantra. Traduzindo livremente, Black Power é poder preto, né? Orgulhe-se, né, da sua etnia, orgulhe-se de quem você é, né? Você tem poder, né? E aí a questão justamente da valorização dos traços, das características negras, né? Que antigamente era muito comum você ver as mulheres negras pichando cabelo, usando maquiagem, fazendo procedimento estético para perder as características negras e aproximar das características brancas que se estabeleceu que era o padrão de beleza, né? Mas na verdade não. Hoje a gente já tem uma mudança nesse cenário quando a gente vê cada vez mais sendo, né, incentivado que as pessoas deixem o seu cabelo na textura original do seu cabelo, a pele, as vestes, né? Para mostrar esse orgulho que ser negro não é inferior. Né? Ser negro não é algo, né, que te condena de algum jeito, né? A questão do Black Power, do orgulho negro, orgulhe-se de quem você é, né? Trabalhar essa autoestima da cultura afro. Oi. Professora, eu passei por uma situação assim, quando eu tenho 2 filhos e todos 2 eles puxaram meu esposo, eles são negros, assim, a minha filha é mulata, tem um cabelo crespo bem cacheado, e aí o meu cabelo é bem preto e ondulado, né? E aí ela chegou uma senhora e fez assim, eles são filhos adotivos? Não, eu disse, não, eles são meus filhos. Aí eu já falei, então quer dizer que uma pessoa branca não pode ter filhos negros, tem que ser só negros partidos de negros. Aí eu pensei que eles eram filhos adotivos, mesmo assim. Porque, né, você não podia. Então, realmente, a questão do racismo, ele tem que ser combatido do mesmo jeito como outros tipos de preconceito, eles têm que ser combatidos porque eles não são naturais. Voltando a falar sobre a questão de natureza e cultura, né? Uma pessoa discriminar a outra ou inferiorizar a outra pela etnia diferente, né, pelo sexo diferente, pela orientação sexual diferente, isso não tem nada a ver com natureza, né? Isso é cultura, uma cultura que se estabeleceu sendo, né, o branco é melhor do que o preto, o homem é melhor do que a mulher, né? E isso a gente sabe que não é verdade. Então, é uma luta, né, diária, como o Cleiton falou, né? A gente tem que estar lutando, né, todos os dias para essa afirmação. Certo, gente? Bom, eu acho que a gente está chegando ao final da aula. Alguma dúvida? Ficou claro para vocês? Assim, eu sei que foram muitas informações que eu trouxe, né? Alguns conceitos. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês coloquem agora, falem agora. Ô, professora. Oi. Você vai deixar esse material do slide com o representante da turma, né? Vou, né? Eu ponho lá no grupo. A gente não tem um grupo? Tem. Pronto. Agora me diga uma coisa. A Sana mandou o material para a gente. A Sana mandou 2 materiais. Você mandou um trabalho científico de antropologia que eu até imprimi. É um livro. E mandou um material que tem lá 5, 4, 3, alguma coisa que ele vem. Não, então, justamente, esse é o livro. É porque aquilo ali é um livro de antropologia jurídica, certo? E eu vou usar 3 capítulos. Mas eu só vou usar 3 capítulos dele. Aí eu não tinha como tirar só os capítulos daquele texto. Aí eu compartilhei
porque até fica para vocês o livro, entendeu? Eu ia pedir um favor à senhora. É feito o professor, não sei qual foi o professor, deixou pra gente. Eu acho que foi professor de filosofia. Ele colocou os assuntos que vai cair, os capítulos, creio eu. Aí Não, eu vou para falar para vocês. Nem se preocupem. Eu acho que foi alguém que pediu isso lá no grupo. É porque já está chegando perto da prova, eu creio que está todo mundo já ansioso. Eu sei. Como é que vai ficar? É de hoje a 15 ainda. Controle seu coração. Semana que vem eu faço esse trabalho com vocês, certo? Do conteúdo que vai cair na prova. A gente faz até algumas questões a título de revisão, certo? Certo. Professor, é porque quando for a sua próxima aula, se eu não me engano, já vai ser o período de iniciação das provas já. Não, a prova é na outra semana. A prova Na começa outra em ainda. maio. É mesmo isso. É de 4 a 8. A nossa prova mesmo é de hoje a 15. A nossa prova é de hoje a 15, né? A gente ainda tem semana que vem com aula ainda, certo? Quer mais Tá bom, dúvidas? professor, obrigado. Quer mais de dúvidas? Assim, na aula fica tudo muito bom, né? É tudo muito legal. Quando a gente pega o material e quando vai chegando perto dessas novidades de prova, aí a gente acaba trocando filosofia com sociologia, com introdução a direito, com política, e queira que não, tudo se mistura, pronto. Uma complementa a outra, pelo que eu vi. Pois é. Mas fiquem tranquilos, assim. A gente já vi fazendo algumas atividades com vocês, né? Não vai fugir a isso que a gente vem discutindo, tá? Não fiquem angustiados nesse sentido, não. Eu já posso adiantar, serão 4 questões, certo? Agora, pela instituição, serão questões discursivas para vocês escreverem, certo? Então, a gente vai trabalhar com essas questões, cada questão valendo 2 pontos, totalizando 8, e os 2 pontos das atividades, que foi o fichamento daquele texto, né, de sociologia, sociologia jurídica, e a atividade do filme. Aí cada uma valeu 1 ponto, totalizando 2. 2 com os 8 da prova, 10. Tá bom? A atividade do filme eu tenho até amanhã, né, professor? Tem até amanhã, Marcos. Certo? Tá bom. O link do filme está no grupo. Se você qualquer coisa, certamente o pessoal compartilha lá novamente o link do filme para você. Tranquilo, eu vou falar com o pessoal. Aí você assiste e faz... São 4 questões objetivas de marcar X e uma questãozinha de múltipla escolha, de responder, que a gente falou sobre ela aqui. Então, vai ser tranquilo para você responder, tá? Tá bom, professor. Obrigado, viu? Pronto, gente. Tranquilos com a nossa aula, com o conteúdo. Semana que vem... Tranquilidade. Pronto. Semana que vem a gente vai discutir um pouquinho sobre ética, dentro daquele mesmo livro que a gente discutiu, esse de antropologia jurídica. Vai ser uma discussão sobre ética, tá? Que é um conceito bem importante, tá? Para o direito, tá? E aí eu reservo um tempo da aula para a gente fazer a revisão, ok? Ó, Maria do Carmo tá falando ali, Marcos, ó, se qualquer coisa tu precisar do link do filme, tu pega ali com ela, tá? Procura ela que ela te passa o link. Ela é 10, é minha parceira. Essa representante é Rocheida. Não podia ter melhor, não. Concordo. Thaís está perguntando se a atividade do fichamento já encerrou o prazo. Thaís, vou fechar o olho e vou dizer que você pode me enviar até amanhã também, tá bom? Pra ser boazinha com vocês. Tá joia? Pronto, gente. Eu acho que é isso, certo? A gente vai encerrando a aula por aqui. Já vou deixar já. Deixar não, né? Porque é o mesmo texto que eu já compartilhei com vocês, é o da próxima aula. É o capítulo seguinte, né? É o sobre ética, tá? Então, a gente se vê na próxima semana. Quem não enviou as atividades, tem até amanhã, às 23h59, para me enviar as atividades, certo? E semana que vem a gente discute ética e faz uma revisão. Tá joia?
Pronto. Então, gente, boa noite para vocês, tá? Se Boa cuidem, noite, continuem professora. se cuidando. Um abraço para todo mundo, tá bom? E a gente vai se falando pelo grupo. Eu peço só que vocês vão saindo da aula para que eu possa encerrá-la, né? E baixar o vídeo para disponibilizar no grupo de vocês. Tchauzinho, pessoal.